Olá, essa é a nona aula desse nosso projeto em que eu vou te ensinar como é que você pode ganhar de 7 a R$ 95 por dia, trabalhando de 15 a 45 minutos pela internet diariamente, né? Menos de uma hora aí para você ter uma renda extra, né? Esse conteúdo também vai ficar disponível para ser estudado como podcast, que eu deixo aí no endereço curso de vendas hotmart.com.br/podcast AS de Alpha Start, tá? Bom, vamos a mais uma estratégia prática, né, que você vai poder usar para melhorar a sua comunicação e melhorar os seus resultados a longo prazo, né? Então, com as estratégias que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai implementar e aí você vai ter resultados exponenciais a longo prazo, que vai ser muito bom para você. Então, vou explicar a estratégia teoricamente, depois eu vou explicar na prática. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que quando você trabalha com a promoção de produtos online, é importante que possamos deixar nossos dados pessoais privados, né? Ou seja, se você divulgar aí o seu e-mail pessoal, divulgar o seu número de telefone pessoal, celular, né? Pode ser que várias pessoas liguem para você ou entrem em contato em horários inoportunos, e isso pode não ser legal. Então vejo várias pessoas na internet fazendo campanhas aí, ensinando a criar grupo de WhatsApp, grupo disso e daquilo, mas esse tipo de projeto que a gente está fazendo é um projeto nível Brasil, nível mundo, que pode atingir milhares de pessoas. E trabalhar com os nossos números aí, tem algum problema em fazer isso? Não, não tem problema nenhum, mas eu já fiz alguns projetos em que eu coloquei o meu número e várias pessoas me ligaram de madrugada, eu não gostei daquilo, enfim, né? Bom, o que eu vou te mostrar aqui é uma forma que eu acho mais prudente. Se você de repente usa outra estratégia ou conhece alguém que usa essa estratégia e dá certo também, não tem problema. Eu não estou dizendo que não é para usar, eu só estou falando que quando eu fiz, não deu certo. Então vou te mostrar uma coisa que eu fiz que deu certo e que eu acho mais prudente, eu acho mais interessante. Porque eu acho que a gente tem que respeitar também o mercado, tá? A gente sabe que a gente vai precisar de um contato para a gente poder fazer a promoção, né? E seja esse contato o que for. Então, no nosso caso, nessa estratégia que eu vou ensinar para você, vai ser um contato por e-mail, né? Então, para a solução desse problema, a dica que eu dou é você criar um e-mail específico para a campanha que você vai fazer daqui para frente. Então, você pode criar um e-mail, por exemplo, com o seu nome, underline, promoções, @gmail.com, por exemplo. Ou então você pode criar um nome mais criativo, se você quiser, eu só estou dando um exemplo. Então, o que é legal de você colocar seu nome, por exemplo, seu nome é Douglas, e aí você coloca lá Douglas, underline, promoções, @gmail.com. Ou então, já que você está, se você estiver envolvido na área da música e quiser promover somente um produto de música, você pode colocar Douglas, underline, música, @gmail.com, de repente, né? Dependendo do nicho. Então, o que eu estou falando do nome, que muitas pessoas às vezes colocam lá, toque violão, e isso não dá certo. Por quê? Porque as pessoas elas gostam de se relacionar com pessoas. Então, por mais que eu vou te ensinar a criar uma campanha automática aqui, as pessoas elas gostam de ter a experiência de se relacionar com pessoas. Ninguém gosta de mandar um e-mail para uma empresa, por exemplo, ford@gmail.com. Não, se você tiver uma pessoa que estivesse lá dentro, né? Diego@ford, né? Diego@ford.com.br. A pessoa ela se sente mais intimamente ligada à empresa. Então, é legal você criar um e-mail com seu nome, porque você vai defender os direitos sobre aquele e-mail. É a sua integridade que tem que estar na frente, tá? Então, uma vez que o seu e-mail está criado, você pode criar uma resposta automática para as pessoas que entram em contato com aquele endereço. E aí você vai poder fazer uma campanha automática online. Então, de repente, você coloca lá no autoresponder do seu e-mail, você vai colocar lá uma campanha do seu link de afiliado. E aí a pessoa, quando ela manda o e-mail ali, ela vai receber um e-mail automático de resposta orientando ela. E aí fazendo com que ela clique no seu e-mail de afiliado, fazendo com que a campanha cresça. Então vou te explicar mais sobre isso. Lembrando que o autoresponder de um e-mail é muito diferente de uma ferramenta de autoresponder, tá? São coisas absolutamente diferentes. E aqui
Nessa estratégia eu vou te mostrar o autoresponder de e-mail, tá? Então, não tem problema nenhum você colocar também uma resposta automática no seu e-mail pessoal, tá? Não tem problema nenhum você querer se comunicar com as pessoas no dia a dia normalmente por e-mail e de repente você querer mandar uma autorresposta. Fica aí a dica também, mas a dica que eu vou continuar explicando é sobre o e-mail especial que você vai criar para isso, tá? Então, logo após a criação desse e-mail, você vai poder fazer a campanha de duas formas, tá? Você vai criar o e-mail, vai criar o autoresponder do e-mail, e você vai poder fazer de duas formas. A primeira é utilizando o e-mail para comunicação na página que você não puder colocar um link. Muitas páginas não aceitam link, mas aceitam o e-mail, né? É uma forma de você colocar o seu, abre aspas, link de afiliado de forma velada, né? Com permissão. E a segunda forma é utilizando diretamente o seu hotlink de afiliado na página em que for permitido esse tipo de postagem, tá? Que é interessante também você usar essa estratégia. Então vamos para a parte prática de como criar um e-mail no Gmail, por exemplo. Eu poderia falar de vários e-mails, mas eu vou colocar aqui do Gmail, por exemplo, tá? E uma dica que eu quero deixar bem claro aqui, sobre outros treinamentos que eu já apliquei, é sobre a senha que você vai criar. Pelo amor de Deus, anota essa senha num lugar seguro, não perde sua senha. Eu fico vendo gente mudando de e-mail toda hora, trocando senha toda hora, tal, perdendo senha. Isso é um absurdo. Você precisa unificar os seus contatos, tá? Coloca uma coisa que você lembra e usa aquilo que você está fazendo. Não, lembra que eu falei lá nos inícios das aulas, né? Não entre num projeto para você de brincadeira, não. Crie alguma coisa para você realmente usar, fazer realmente funcionar para você. Então vamos lá, vamos ver um vídeo como é que funciona a criação de um e-mail. Vamos lá. Então vamos lá. Abre seu navegador aqui. E aqui eu vou colocar assim, inscrição Gmail. Tá, criar um endereço no Gmail. Apareceu aqui no Google. A gente entra aqui, criar uma conta. Vamos clicar aqui. Então apareceu aqui para a gente preencher um formulário, ok? Nome, sobrenome, o e-mail que você pretende utilizar, né? A senha, confirmação de senha, data de nascimento, mês, ano, então aqui sexo masculino, feminino, telefone. Além do 55 você tem que colocar o prefixo, né? Por exemplo, aqui Belo Horizonte, então 31, depois o número do telefone, tá? E na frente aqui, ok? O endereço de e-mail atual, no caso, se você tiver, já utilizar algum e-mail de outra conta e quiser, se você quiser receber alguma mensagem, caso você perca a senha, né, esqueça, é fundamental você utilizar uma senha que você já conhece, para você não ter esse problema, tá? E o texto que você tem que digitar é o texto que aparece na fotinha que tiver aqui para você. E depois você vai clicar em próxima etapa, ok? Então eu vou preencher todo esse formulário aqui, vou clicar em OK, vou dar só uma pausa no vídeo aqui enquanto eu preencho e a gente já continua, ok? Então pessoal, cliquei aqui em avançar, né? Pronto. Bem-vindo. Aí aqui vai passar o seu nome, seu endereço, né, o seu endereço de e-mail no caso, né? E aí você já vai ter alguns recados do Google. Se você quiser acompanhar, você clica aqui em cima, dá uma lida nos recados, sugestões, enfim. E aí a gente clica em primeiros passos. Então pessoal, aí só seu cadastro já está todo completo, né? Então criar conta no Google é simples assim, ok? Então a gente aprendeu a criar em um e-mail, né? Pode ser que os layouts tenham mudado, né? Eu fiz esse vídeo há algum tempo atrás. Se mudar, você se adapta ao novo layout, tá? E agora eu vou te mostrar na prática como é que a gente pode criar uma resposta automática do Gmail, tá? E mais uma vez eu digo, né? Se o layout mudar, você se adapta. Se você tiver em outro e-mail, você dá uma lida de como é que funciona. Mas o conceito é sempre o mesmo. Então vamos lá, vamos criar um autoresponder no Gmail. Então estou aqui no Gmail e para configurar o autoresponder é muito simples, né?
Dentro do Gmail, se o layout mudar também, você se adapta, não tem erro não. Você vem aqui em configurações, né? E aí aqui embaixo tem um trecho aqui de configurações. E aqui dentro vai ter as configurações do e-mail. Bom, quando você desce aqui a barra, você vai ter a parte a assinatura e a parte da resposta automática, que é o que a gente chama de autoresponder, tá? Aqui, ó, resposta automática de férias. Então, a gente vai ativar, né? Tá aqui, ó, resposta automática de férias desativadas. A gente vai clicar aqui em ativar, ó, resposta automática de férias ativada. E aqui tá assim, primeiro dia, né? Que seria o dia que eu estou gravando esse vídeo. E aqui a gente pode colocar assunto. Que no assunto, por exemplo, eu vou colocar assim, curso de violão, né? E aqui eu vou colocar a mensagem, ó, para conhecer mais sobre o curso de violão, tá? Online, acesse. E aqui eu vou colocar o link que a gente já criou, lembra? Então vou lá na minha pasta promo, né? Aqui é minha pasta aqui, onde está os links, né? Ah, Daniel, que pasta é essa? Eu já falei nas aulas anteriores, né? E aqui a gente tem os hotlinks de afiliação. E aqui a gente tem aquele hotlink que a gente criou. Lembra? O primeiro hotlink que a gente criou. A gente pode pegar ele, ó, copiar, né? Posso voltar lá na minha configuração e colocar ele aqui, ó. Aqui, ó, para conhecer mais sobre o curso de violão online, acesse. E aqui a resposta automática está configurada. Bom, a gente pode até colocar ela em negrito, né? Colocar uma fonte maior, se você quiser, né? A gente vem aqui, ó, texto, colocar aqui, ó, grande, que as pessoas vão poder ler. E a gente pode salvar as alterações, ó. Então, a partir do momento aqui que a gente salva as alterações, o que vai estar acontecendo? Agora, as configurações de férias, né? Tá escrito aqui, ó, configurações de férias. Todas elas agora estão ativadas. Então, todo mundo que mandar um e-mail para esse endereço vai receber aquela resposta de volta que a gente acabou de configurar. Simples assim, está configurado aí o nosso autoresponder. Vamos testar? Então estou aqui no Hotmail, vou mandar uma mensagem como se assim, fosse uma mensagem de teste, né? Quando a pessoa manda lá para o seu e-mail, quero saber mais, sei lá, é só uma mensagem de teste que eu estou enviando lá para o e-mail que eu acabei de configurar. Então tá aqui, ó, desejo enviar essa mensagem sem assunto, né? Vou colocar aqui um assunto, escrito violão teste, tá? Então aqui a gente está imaginando uma pessoa mandando um e-mail, né? Para lá. E aí quando a pessoa manda, né? Ela já recebe e-mail de volta, como você já viu aqui, ó. Já mandou e já recebeu o e-mail de volta. Então, quando a gente entra na caixa de entrada, a gente já tem esse e-mail de resposta. Então aqui, ó, quando eu abro o e-mail, né, que já recebeu, tá vendo aqui, ó, curso de violão, resposta ao e-mail violão teste. Então tá aqui, ó, para conhecer mais sobre o curso de violão online, acesse. Aí aqui a pessoa que recebeu o e-mail automático, ela vai clicar, né? E aí tá clicando já no seu link de afiliado, pronto, tá aumentando ainda mais a sua lista de leads dentro do Hotmart. É assim que funciona essa configuração simples de autoresponder inicial aí para você, tá bom? Isso aí. Então agora a gente vai aprender a utilizar, né, esse e-mail que a gente criou e também vamos aprender a fazer uma divulgação tanto com link quanto por e-mail nos sites de perguntas e respostas, né, como por exemplo o Yahoo Respostas e sites do gênero. E aqui que está a tarefa, né? Essa tarefa que eu vou mostrar agora, que é a tarefa que você vai fazer aí de 15 a 45 minutos por dia, naquele dia que você quiser desenvolver essa atividade usando o seu link e o seu e-mail.
Lembrando que fazendo isso aqui vai ter ganhos exponenciais a longo prazo aí. Então vamos lá para a atividade. Como é que a gente vai desenvolver isso? Vamos lá. Então a gente está aqui no navegador, aqui no Google, a gente vai entrar no site do Yahoo Respostas, tá? E aí vai aparecer lá, né, Yahoo Respostas, página inicial, e aí você entra. Aqui dentro do Yahoo Resposta vai ter muita coisa sobre muitos assuntos. A gente vai falar o quê? Sobre violão, por exemplo. Então vamos escrever assim, violão. E vamos ver o que as pessoas estão falando sobre isso. E aqui logo nas primeiras aqui já está escrito assim, ó, músicas fáceis para violão. Então você clica aí e faz uma análise, né, da pergunta. Ó. Eu queria música fácil para tocar no violão, tal. E aí você pode responder essas perguntas, né? Então aqui teve uma pessoa que respondeu, colocou um monte de link. E o que você vai fazer é alguma coisa bem parecida, né? Então você vai clicar lá em responder. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar aí no seu Yahoo, né? Ó, entrar. Claro que você vai ter que ter uma conta no Yahoo, né? E eu vou até aproveitar aqui para te mostrar como é que você pode criar uma conta. Ó, você clica em cadastre-se, aí você coloca seu nome, né? Sobrenome, endereço de e-mail do Yahoo, por exemplo. Você vai criar aí uma senha, um número de celular que você vai colocar, data de nascimento, sexo, tá? E vai clicar em continuar. Então ele até perguntou aqui, né? Falou que vai mandar uma mensagem para o número de telefone para saber se é real. Então você tem que informar um número de telefone real, um número seu mesmo, tá? E aí vou solicitar aqui a mensagem. Clicar aqui. E aí eu vou digitar aqui o que chegou para mim aqui agora no telefone. Bom, dei pausa no vídeo aqui, te confesso que demorou um pouco a chegar a mensagem no meu telefone, mas aí pronto, já está criado aqui, é o que parece, né? Ele está perguntando se eu quero receber informação, promoção, né? E aí você pode saber mais. Vou clicar aqui em comece agora, e aí pronto, tem um monte de coisa aqui, mas agora eu estou logado, tá vendo? Então aí quando a gente está logado, a gente pode responder aqui, né, essas perguntas. A primeira dica, né, aqui é você ir lá embaixo aqui na aba e ler aqui sobre a comunidade, tá, do Yahoo Respostas. Então você coloca aqui, ó, sobre o Yahoo Respostas. E aí você vai ler tudo sobre isso aqui, tá? Vai ler com atenção, calmamente, beleza? E aí depois que você lê, você se lembra que eu falei lá no começo das aulas, falei, olha, você poder ter retorno pela internet não é tão simples assim, exige um trabalho. E aí tem algumas regras da comunidade, você clica em regras da comunidade, leia sobre as regras da comunidade. E aí vai ter, por exemplo, um questionário para você testar a sua precisão, para o Yahoo saber se você realmente leu sobre isso e tal. Então, por exemplo, né, aqui no questionário, eu odeio quando as pessoas me cortam no trânsito, né? E aí você, por exemplo, você vai respondendo essas perguntas aqui. Como você está percebendo que eu estou te mostrando, o Yahoo é um site que zela muito por isso, né? Por essas referências. Olha só, quando a gente vem aqui dentro do Yahoo e a gente vem aqui na aba sobre, e aí você pode vir, por exemplo, depois de você ler tudo aqui sobre regras da comunidade, sobre Yahoo Respostas e tal, tem as classificações, né, das pessoas que usam o Yahoo Respostas, né, quantas coisas essas pessoas já responderam, né, tem os níveis aqui, né. Então, por exemplo, a maioria dessas pessoas aqui são afiliados, são pessoas que usam esse tipo de sistema para poder gerar valor para terceiros,
né? Uma outra coisa aqui, por exemplo, ó, você entrando aqui, ó, vou entrar aqui no sobre, a gente vem aqui em pontos e níveis. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar aqui rapidinho. Aqui fala muito sobre a pontuação, como é que funciona dentro do Yahoo Respostas. E aqui embaixo, por exemplo, ela mostra os pontos, né? E o que você pode fazer, por exemplo, nesse caso aqui pode ser feito 5 perguntas por dia para quem está começando. Então no seu caso você vai estar começando, você só pode fazer 5 perguntas por dia e você só pode dar 20 respostas por dia. Então é muito importante você conhecer sobre o nicho, o material que você está fazendo, porque aqui você tem uma grande oportunidade, mas você precisa jogar de acordo com as regras. Então, para você ter retorno, você tem que respeitar totalmente essas atividades, ou então você pode ter a sua conta banida aqui e perder essa oportunidade. Então, eu vou te dar uma dica bem legal aqui. Então, se a gente for pesquisar por violão, por exemplo, né, aqui, ó, você pesquisa aqui por violão, por exemplo. E aí uma pessoa colocou aqui, ó, é difícil tocar violão? Quando a gente desce aqui a aba, às vezes já tem um lugar aqui para poder colocar uma resposta. E às vezes não tem, às vezes essa pergunta já está muito antiga, ou às vezes o próprio site ele não abre aqui a aba para você responder por causa da pontuação. Então, por exemplo, a gente pode colocar assim, ó, perguntas relacionadas. Gente, é muito difícil tocar violar. Eu queria dizer violão e escreveu violar. Vamos ver se essa pergunta aqui está ativa para responder. Né? Também aqui não está. Não apareceu aqui. Então, quando não aparece assim, pela pontuação, a gente vai em responda perguntas, tá? A gente vai procurar aqui perguntas relacionadas com violão. Então, no caso aqui, eu vou colocar assim, violão. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre violão. Dentro do Yahoo Respostas, né? E aqui está escrito aqui, ó, responda perguntas, né? Música desconhecida. Tá vendo? Aqui não tá aparecendo nenhuma pergunta. Aqui tem perguntas relacionadas. Aqui, ó, gostaria de conhecer alguns ritmos do violão. E mesmo assim também não está aparecendo a aba de respostas, né? Bom, quando a aba de resposta aqui embaixo não está aparecendo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui uma pergunta. E aí, para você fazer uma pergunta, para você criar uma pergunta, vou te dar uma dica aqui, ó. Você pode entrar no nosso blog, por exemplo. Você entra lá no violão para iniciantes.com, tá? Violão para iniciantes.com. E não violão para iniciantes.com.br, não. É .com, tá? E aqui dentro, ó, vou usar o exemplo aqui de um post, né? Então aqui tem um post, ó. Como ler tablatura. Então aqui, por exemplo, já tem até uma pergunta aqui. Vamos pegar aqui essa pergunta e vamos fazer ela lá dentro. Tá vendo? Aqui, ó, faço uma pergunta. Como ler tablatura? E aqui, vou clicar aqui em enviar. E aqui, apareceu aqui, né, a pergunta lá dentro. E aqui está escrito, ó, inclua a sua resposta. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa resposta. Ó. As tablaturas são ferramentas de notação musical envolvidas para simplificar, tá. Então aqui já tem uma resposta, tá? Então eu peguei aqui o resumo, né? Vou colocar aqui a resposta. Lendo aqui, ó, as tablaturas são ferramentas de notação musical desenvolvidas para simplificar a leitura das músicas nos instrumentos. É muito importante saber como ler tablatura, né? Já que essa é extremamente utilizada, principalmente na hora de fazer solos, na escrita. Aqui embaixo eu vou acrescentar, fazendo um gancho para o curso de violão. Então posso colocar assim, para quem quer saber mais sobre tablatura, né? Aqui, ó, você coloca lá, tablatura.
no violão ou dicas de violão para iniciantes, acesse. E aqui a gente coloca o link do nosso produto. Então, no caso aqui, eu vou entrar lá na nossa página da promo. Lembra que eu comentei? Aqui, ó, promo. A gente criou essa pasta, né? E a gente tem aqui, ó, hot links de afiliação. Então a gente pega aqui o hot link que a gente está divulgando e coloca lá no Yahoo Respostas, na resposta que a gente está criando, né? Acesse. Tá vendo? Então aqui a gente tem uma dica muito legal e uma forma de colocar uma resposta. Ó, como ler tablatura? Vai ter uma resposta. A gente pode acrescentar, para a gente ter a resposta considerada como top, a gente pode acrescentar mais uma coisa aqui embaixo. Ó. Pode acrescentar aqui, ó, durante a pesquisa que fiz sobre leitura de tablatura, tá? Aqui, ó, durante a pesquisa que fiz sobre leitura de tablatura, um site muito bom me chamou a atenção. Para quem quiser saber mais, acesse. E aí coloca lá o endereço daquele post que você leu, né? Aqui, ó, a gente pega aqui o endereço do post. Então a gente pega aqui, copiar, por exemplo, e coloca lá. Bom, o que vai acontecer aqui, né? Como o Google, o Yahoo, respostas, aqui eu estou dentro do navegador do Google, todos eles têm robôs que veem que as pessoas entram aqui dentro do post, por exemplo. Eles sabem, pelas palavras, que o post está falando de tablatura. Eles sabem que o post, por exemplo, tem vários compartilhamentos, curtidas. Tudo isso pontua para que essa página seja levada em consideração como uma página relevante. Então, quando você coloca o endereço da página aqui dentro, você está criando aqui tanto o link para o seu link de afiliado quanto o link para a página. Você deixa a pessoa livre. Lembra que eu te falei do respeito da postagem? Você deixa a pessoa livre para fazer o que ela quiser. Mas aí você pode colocar o seu link, por exemplo, em primeiro lugar. Eu vou clicar aqui como enviar, né? E olha que legal que ficou. Se alguém entrar aqui, ó, como ler tablatura, né? A gente fez uma pergunta e a gente colocou essa nossa resposta, né? E a pessoa pode entrar aqui e entrar nessa página, né? A gente pode editar aqui também, né? Aqui, ó, editar a resposta. De repente você quer editar, colocar aqui, por exemplo, www. Né? Se você quiser colocar na frente aqui, www. Né? Quiser acrescentar isso aí, você pode fazer também, né? Então a gente está editando, né? Clica aqui em enviar e aparece lá os links para as pessoas poderem entrar, se elas quiserem. Então a gente fez uma pergunta e uma resposta. A gente pode fazer até 5. Então vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo, né? Estamos aqui no Yahoo, mesmo lugar. Está escrito lá, violão. Aí tem um monte de coisa aqui. Ainda não habilitou aqui a resposta. Então vou lá, vou fazer mais uma pergunta. Ou seja, eu vou lá no blog. Vou entrar aqui em, por exemplo, pesquisar. E aqui eu vou colocar assim, violão. Dentro do blog. Violão iniciante. Dentro do próprio blog. Então aqui, ó, 5 acessórios de violão para iniciantes. Então, com a criatividade, a gente pode criar uma pergunta, né? Tipo assim, para que servem os acessórios de violão? Né? A gente pode criar isso aqui. Ó, para que servem os
acessórios de violão. Criamos uma pergunta. Ó, clico aqui em enviar. Ó, para que servem os acessórios de violão? E aqui a gente pode colocar, né? Ó, você está começando a aprender a tocar violão, Então aqui no caso, a gente recorta, vou colar aqui a resposta. Então o que está escrito como resposta? Ó, para você que está começando a aprender a tocar violão, aqui, ó, aprender a tocar violão, sabe quais acessórios podem facilitar a rotina do dia a dia com violão e estudos? Né? Para te ajudar, separamos 5 acessórios importantes que irão te auxiliar nos primeiros passos para aprender a tocar violão. Aí aqui a gente vai adaptando, né? Olha só. Então, aqui ainda não está respondido. Vou responder aqui agora. Então aqui, ó, afinadores, né? Metrônomo, suporte de tablaturas, né? Suporte ao tripé. Então a gente pode colocar isso aqui, né? Aqui, ó, afinadores, metrônomo, suporte, etc. E essa pergunta já é uma pergunta mais elaborada, né? Então, aqui, ó, a gente já pode pegar aqui, ó, primeiro, não devemos tocar com afinador, com o violão desafinado. Pronto, primeiro. Segundo, por exemplo, metrônomo. É um acessório indispensável no estudo do violão e auxilia no tempo e na dinâmica dos compassos. Tá vendo? Então a gente coloca ele aqui como resposta. Terceiro, né? Aqui, ó, suporte para partitura, cifra. Esse suporte é excelente, pois proporciona resultado e flexibilidade ao tocar. Estamos respondendo aqui a pergunta. Quarto, né? Aqui, ó, suporte ao tripé. É um acessório que permite guardar o violão da forma correta, né? Olha só. Quinto, é um acessório que permite, né, a capa, locomover com o violão, quanto para protegê-lo de arranhões e quedas, né? Ó, vamos colocar aqui. E colocamos 5 já, né? Aqui a gente pode colocar o nosso link, na verdade vou colocar assim, para saber mais dicas sobre violão, acesse o link. Aí aqui a gente pode colocar o nosso link de afiliado, lembra? Da nossa página, que é o link do app Violão que a gente já encurtou. Aqui, ó. Vamos copiar, a gente coloca o link aqui. Aí a gente pode colocar aquela resposta, né? Para saber mais sobre dicas de violão, eu indico um site bem bacana, onde aprendo muito sobre este assunto. E aqui a gente pode colocar o link desse post, né? Para poder para o Google e para as máquinas entenderem que a gente está trabalhando com link building. Ele entende isso aqui que tem a ver com o assunto que está escrito aqui. Então a gente vai lá, ó, enviar. Então aqui, ó, para que servem os acessórios de violão? E se a pessoa colocar lá, ela vai ver lá os links. E bom, e aqui a gente está fazendo todo um trabalho, né, de respostas. Agora entenda bem, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente coloca assim, como tocar violão. Estou só dando um exemplo aqui, tá? E aqui, por exemplo, aqui tem como tocar violão e aqui tem uma melhor resposta, por exemplo, de uma pessoa que colocou um link aqui. Na verdade, ela colocou o link aqui dentro desses 2 sinais. Seria até interessante a gente colocar isso também no nosso, né? Se você quiser colocar isso aqui para chamar a atenção, seria bom também. E aqui, por exemplo, você está vendo que várias pessoas já acessaram aqui, ó, essa parte. Agora você imagina a quantidade de pessoas que não acessa
essa pergunta, né? Então aqui, ó, essa pessoa aqui já teve 650 respostas desde abril de 2016. Agora você imagina a quantidade de pessoas que não entra aqui e não clica nesse link de afiliado dessa pessoa. Isso aqui é um link de afiliado, tá? Da mesma forma que eu te mostrei. É um link do Bitly. E aqui ela colocou como fonte, né? Como é que a gente pode fazer? Podemos criar mais uma pergunta aqui como exemplo, para ficar bem claro aqui essa aula. Eu estou aqui dentro do blog, né? Violão, tocar violão, vou escrever assim. Tocar violão. Estou procurando aqui alguns posts, né? Aqui, ó. Como tocar violão sem ler cifras? Uma pergunta excelente, né? Então a gente coloca aqui, ó. Como tocar violão sem ler cifras? A gente clica aqui em enviar. Já é a terceira pergunta aqui que eu estou fazendo hoje, né? Tem um limite aqui de 5. E aqui eu vou colocar a resposta, né? Então tá aqui, ó. Vou entrar dentro do post, é claro, né? E aqui tem a resposta, né? Quem já não ouviu alguém tocar e cantar várias músicas sem utilizar pastas, né? Como essa pessoa consegue fazer isso? Esse é o sonho de muita gente que está começando. Então essa aqui é a resposta, né? Esse é o sonho de muita gente que está começando aprendizado no violão, tocar qualquer música sem solicitar cifras, né? Então aqui seria a resposta, ó. Muitos iniciantes em primeiro momento conseguem tocar as videoaulas sem cifras, tablaturas, letras e posições. Em primeiro lugar, é preciso estudar e praticar. Você não precisa, tá? Então aqui, ó, aqui tem a resposta. Então a gente pegou, já leu aqui a resposta, né? Você não precisa aprender teoria musical de forma detalhada, mas é preciso entender o essencial para conseguir harmonizar uma melodia. Quando a gente chega aqui no final, para a gente poder colocar, a gente pode colocar aqui a fonte, tá? Então a gente clica aqui fonte. Então qual que é a fonte? A fonte é o site que a gente está usando. Então qual é o site que a gente está usando? É esse aqui, tá? Esse aqui é o site. Qual que é a fonte? Posso colocar aqui, ok? E aqui também eu posso colocar aquele link, né, que eu mostrei para você, que a gente viu aqui numa outra postagem do como tocar violão. A gente viu aqui a postagem que a pessoa colocou, né, como se fosse um código assim, né? Ela colocou assim. Vamos pegar aqui, vamos copiar da mesma forma, tá? Aqui, ó. Tá. E aqui dentro a gente vai colocar o nosso link de afiliado no lugar desse link aqui. Então o que foi isso? 2 hífens, sinal de maior, sinal de maior. A gente vai colocar o nosso link de afiliado, tá? Aqui, ó. E 2 sinal de menor. Então a gente vai lá e coloca em enviar. Então o que aconteceu aqui? A gente está trabalhando aqui, ó. Colocamos a fonte e colocamos o link aqui. Coisa que a gente pode editar, né? Então aqui, ó, você pode vir aqui acrescentar, modificar alguma coisa se você quiser. Bom, e basicamente é isso. Depois que as pessoas vão observando isso aqui vai começando a virar uma bola de neve a longo prazo. Um outro site que você pode utilizar também para poder falar sobre violão é um site que chama violãogospel.com, tá? Então aqui dentro do violãogospel.com também é um site legal de você pegar dicas de violão. Então, por exemplo, vou pesquisar aqui no site aqui, solos no violão, tá? Então aqui, ó, como aprender a fazer solos no violão, né? Vou entrar aqui dentro desse post, por exemplo. Aqui, ó, e vou copiar aqui a pergunta, né? Como aprender a fazer solos no violão? Então, vou vir aqui no Yahoo Respostas, vou criar aqui a minha pergunta. Como aprender a fazer solos no violão? E vou dar um enviar. Aí apareceu aqui, né? Como aprender a fazer solos no violão? São perguntas que as pessoas querem saber, né? Então aqui
Ó, por se tratar de uma parte bastante teórica da música, os solos precisam antes de tudo de escalas corretas para não sair. Então aqui é uma resposta, né? A maioria dos solos são compostos baseados em escalas musicais, fazendo adaptações necessárias. Então, aqui ó, inclua uma resposta. E aqui na frente a gente pode colocar o nosso link de afiliado, né? Claro que eu vou complementar aqui a resposta, tá? E a gente pode colocar a fonte. A fonte a gente pode colocar o link do post. Por que eu estou sempre editando aqui? Porque essa última parte aqui ó, do link, eu não sei porque está aparecendo aqui, ó, hashtag, não precisa disso, tá? Então a gente vem aqui, pega aqui o link do site, coloca nela como fonte, que é opcional, tá? E aqui nesse caso, a gente também tem vídeo. A gente pode acrescentar um vídeo. Então, como o post aqui também tem um vídeo, ó, a gente pode vir aqui copiar o URL do vídeo, por exemplo, clicar aqui, ó, vídeo, né? Aqui podia upar o vídeo, né? Mas aí nesse caso aqui não vai precisar. Todos os arquivos, tá vendo? Aqui não vai dar certo. Só se eu pegasse aqui um vídeo, por exemplo, e colocasse aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se algum vídeo aqui vai subir para a plataforma. Basicamente o Yahoo ia estar upando mesmo um vídeo, né? Bom, não quero continuar aqui não. Então mostrei para você aqui uma forma de você, né, colocar isso. E coloquei aqui o link e vou continuar aqui, né? Aqui tem as escalas e aqui embaixo está escrito, né, vários tipos de escala. Eu poderia fazer uma outra pergunta: o que são escalas musicais, né? E aqui colocar, né, temos a escala pentatônica, diatônica. Então eu posso colocar aqui essa parte de escala, né? E pegar e colocar aqui para acrescentar a resposta. E de novo, né, posso colocar aqui o link. Para quem está começando, deixo esta dica em. Aí aqui coloco o link de afiliado aqui dentro, ó. Vou fazer aquela mesma coisa, né? 2 hífen, 2 sinal de maior, e aqui na frente sinal de menor, e enviar. E aí já fizemos aqui uma quantidade de perguntas já grande, mas eu te dei vários exemplos aqui, né, de como você pode colocar isso aí para funcionar aí na plataforma. Vou colocar aqui uma pergunta, né? Por exemplo, como ler tablaturas? Não sei se vai aparecer aquela pergunta que eu tinha feito, né? Tablaturas de violão, não sei bem se é isso. Aqui tem algumas respostas, né? Algumas perguntas, algumas respostas, mas bom, fica aí a dica de como você pode utilizar o Yahoo Respostas dessa forma aí, né, que eu te falei, lendo as postagens com autoridade, e aí você separa um tempo para fazer isso aqui e ver o resultado aí. Para que você comece a ter algumas regalias, né? Lembra daquilo que eu te falei, da classificação, da ligação que o Yahoo tem com a sua integridade, né? Quando você vem aqui em sobre, por exemplo, pontos e níveis, né? Então, quanto mais você respeita essa comunidade, você consegue ter mais regalias. Por exemplo, depois que você atinge lá o nível 2, você não atrapalha, né, as pessoas, que você adquire vários pontos, responde as pessoas, não fica só preocupado com o seu link. A partir do nível 2, do nível 3, você consegue colocar os seus links de forma que as pessoas, através de um único clique, ela já vai direto para sua página. Por exemplo, deixa eu tentar dar uma
um exemplo prático disso aqui, né? Vou colocar assim, ó, violão solo, né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui não tem o link. Eu vou tentar procurar aqui um post que tem um link aqui para eu poder te mostrar. Vou dar pausa no vídeo e vou encontrar um aqui. Tá? Achei. Bom, aqui dentro, né, tem a pergunta, ó, músicas fáceis para violão. E aqui você pode ver que tem uma resposta que foi considerada a melhor resposta. De uma pessoa que colocou um monte de link aqui do YouTube, do Cifra Club, um monte de coisa aqui. E o link não ficou azul, ou seja, você não consegue acessar com um único clique, né? E aqui também a pessoa colocou o e-mail, tá vendo? E logo depois aqui na parte de baixo, você já teve aqui uma pessoa que fez essa pessoa que é o Mário aqui, né? Ele fez uma resposta e já colocou o link, de forma que se a pessoa clicar, ela já vai ser direcionada direto para a página. Então isso aqui facilita a visita da pessoa, né? Então, nesse caso aqui, né? Ele colocou um link porque ele pode colocar esse link que você pode acessar com um único clique, né? Ele é um cliente, assim, uma pessoa que tem mais regalias ali no Yahoo, né? Então ele pode fazer esse tipo de coisa, né? Então aqui, por exemplo, ele colocou só um link, mas aqui apareceu que a tela não tem permissão, mas deu para te explicar mais ou menos como é que acontece. Então são regalias que a pessoa tem, alguns colocam link e não dá, outros colocam link e dá, né? E agora a última aqui, então, o último detalhe para a gente poder usar é o e-mail. Lembra? Aquele lance do e-mail que eu comentei, né? Que a gente pode colocar o e-mail aqui, porque o link pode não ficar disponível. Então, a gente vai entrar aqui num blog, eu vou entrar aqui no blog de violão para iniciantes.com, né? E aí a gente vai procurar aqui um post, por exemplo, qualquer lá. Por exemplo, se estivesse perto dos Dias das Mães, né, ia ser legal colocar aqui, né? Tipo de revestimento para cordas de aço no violão. Por que usar cordas com revestimento? É uma pergunta legal, né? Aqui, ó. Então vou colocar lá no Yahoo, vou colocar essa pergunta lá dentro, né? Aqui, ó. Por que usar cordas com revestimento no violão, né? Vamos focar aqui no violão, e enviar aqui essa pergunta. Pronto, tá aqui a pergunta. Agora eu vou criar aqui a resposta, baseado no post, né? E a gente coloca, as cordas podem ser feitas de um único fio de metal, né? Dessa forma é possível reproduzir cordas com grande espessura, muito resistentes à tração. Pronto. Aí aqui a gente coloca aqui a resposta, né? Logo depois a gente vê aqui, ó, outro problema enfrentado quando utilizamos cordas de aço é a oxidação, e pronto. Tem uma resposta grande aqui, longa, não tem problema. A gente está aqui para... E aqui, ó, a gente fez uma resposta bem longa, tá vendo? O que a gente pode fazer mais aqui? Para saber mais... Pode colocar, ó, para saber mais, envie um e-mail para... E aí você coloca aquele e-mail que você criou, né? Aquele e-mail que você criou. Então você coloca lá, Douglas, né? Douglas _ promoções, né? @gmail.com, tá? Então, nesse caso aqui, o e-mail que eu coloquei assim, suporte, contato, né? Contato @ estúdio
estudiodarezo.com, tá? Aqui, ó, contato@estudiodarezo.com. Ó, para saber mais, envio e-mail para tá vendo? Aí aqui de novo, fazer a mesma coisa, ó. Vou usar aquela técnica lá de chamar a atenção aqui com os sinaizinhos, ó. Que aqui a pessoa não vai clicar no link, ela vai ver um e-mail. Saiba mais. Pronto. Eu vou colocar aqui uma resposta. Então, olha só, não trabalhei com link, trabalhei com e-mail, de forma que a pessoa lê, aí ela vai, pega e vê o e-mail. Ela deixa mais uma pergunta aqui. Então, aqui nesse caso, está falando, ó, para saber mais, envie um e-mail para. Quando a pessoa mandar o e-mail para cá, ela vai receber uma autorresposta sobre o curso de violão, né? Então, aqui vai estar tudo detalhezinho bem bacana. Pronto. Então, cheguei no nível aqui de 5 perguntas por dia. Eu não posso fazer mais, senão vou ter minha conta banida. Então, só posso voltar aqui depois, enquanto não melhorar de nível. E assim por diante, né? Então, cheguei aqui no final do trabalho. Simplesmente posso acessar minha conta, né? E sair aqui do Yahoo. E pronto, né? Fica aí a dica para você trabalhar com o Yahoo Respostas. Aprendemos bastante coisa aqui nesse vídeo, né? Então, baixa aí o podcast, estuda aí esse material, né? Ouve no fone, em qualquer lugar, coloque em prática, é o mais importante, né? Lembre que à medida que a gente vai passando daqui, os níveis vão ficando mais... As aulas, né? As tarefas vão ficando um pouquinho mais difíceis, mas com o tempo você acostuma. É muito simples, tá? É aquilo que eu falei lá no início dos vídeos. E aqui chegou um momento que se você tiver colocado em prática as coisas até aqui, você já vai estar colhendo os resultados, você já vai estar vendo a coisa acontecer, tá? Então, para você baixar aí o podcast, vai estar lá no curso de vendas hotmart.com.br/podcast-AS, tá? De Alpha Start. É isso que eu tinha para te falar aqui nessa aula. Siga o método passo a passo. Se tiver alguma dúvida, volta, reveja o vídeo quantas vezes você quiser. Coloque em prática. Sem ação não tem resultado, tá? Bom, se você gostou dessas dicas que eu deixei para você aí, que eu fiz com muito carinho, com muito amor aqui para você, gratuitamente, compartilhe aí com as pessoas que você também acha que tem a ver com esse mercado ou que conseguem resultado também, ok? Bom, vou ficando por aqui. E até a próxima aula. Tchau, tchau.